Salmo, livro do Salmo, capítulo 18, versículo 30. Que cada irmão abrisse o seu coração, prestasse atenção no que você diz. Não vou me demorar muito, mas prestasse atenção no que o Senhor quer falar com você nesta noite, para que você possa ser edificado, fortalecido na sua fé. Isso é muitíssimo importante. Se você não estiver edificado, se a sua casa não estiver edificada na rocha, quando soprar os ventos, bater as chuvas, correr os rios, ela vai cair. E esse, com certeza, não é o desejo do Senhor. Capítulo 18 de Salmo, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Glória a Deus, porque o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Glória a Deus. Queridos, partindo dessa afirmação, que não é o único texto que diz que a palavra ou o caminho do Senhor é perfeito. Deus tem falado a esta igreja de muitas maneiras, mas de forma a vir a colocar a sua fé em Deus, sabendo que os seus caminhos Ele é perfeito. Eu lembro até hoje a primeira palavra que eu dei nessa igreja, lá na garagem, de irmão Pequente, irmão Stânio, que servia a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, não era uma utopia, não era algo inatingível, mas era uma realidade palpável e desejada por Deus. O homem tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Quantas vezes nós somos questionados, às vezes nós nos limitamos até de falar o relacionamento que nós temos com Deus, porque as pessoas iriam nos criticar, não é? A mãe de Pequeno já criticou Pequeno, porque Pequeno diz: Deus falou comigo, né, Pequeno? Aí Pequeno diz assim: poxa, eu sou um pecador. Graças a Deus que ele reconhece que é um pecador, né, Pequeno? Mas Jesus falou comigo, porque agora eu sou filho. Que maravilhoso isso, né? Outro dia eu falei do irmão, um pastor que eu admiro muito, a sua fé, a sua firmeza, pastor Joel Enzio, dando entrevista com uma pessoa, um religioso. Ele disse que Deus tinha falado com ele. O camarada disse o quê? Seria muita presunção da sua parte você dizer que Deus falou com você? E aí a resposta foi estonteante. Ele disse: seria muito estranho você dizer que um pai não fala com um filho. Aí realmente seria estranho. Mas isso, na lógica humana, isso é inadmissível, porque se coloca na mentalidade das pessoas que Deus é alguém que está colocado numa posição inatingível. Ele é tão inatingível que para que eu possa ter acesso a ele tem que ser através de um intermediador. E nesse caso abre-se espaço para quê? Para a idolatria. Na verdade, existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem, porque os seus caminhos são perfeitos. Então, desde o início, Deus tem falado de forma a que a fé dos irmãos sejam colocada na rocha firme. Temos falado sobre crise de identidade, ou você ter uma identidade, saber quem você é em Deus, como filho, e você não se mover facilmente na sua fé. Temos falado de vários aspectos da fé, levando a cada irmão, a cada dia, se fortalecer na fé, para que você não venha a fracassar na fé. E quantas vezes nós ouvimos aqui a palavra e fazemos de ouvido marcador? Porque se nós não guardarmos a palavra, como já falamos tantas vezes, e essa palavra não se tornar uma coluna na nossa vida, e nós seguimos após os meus caminhos e não os caminhos de Deus, os caminhos do Senhor, eu estou vulnerável. Eu estarei vulnerável a qualquer situação. E o desejo do Senhor é que quando bater os rios, soprar os ventos, sua casa não venha a cair. Porque existe um objetivo, existe um alvo a ser alcançado,
que é a glória do nosso Senhor. Por isso que o Senhor colocou na igreja ministro, pessoas para ensinarem, até para exortarem, até para repreender os crentes. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Deus castiga e repreende todos quanto ama. Você pois zeloso e arrepende-te. Porque a ideia de amor no mundo é que o amor permite que você faça o que você quiser. Hoje eu estava vendo um vídeo do Daniel Lopes, um homem muito crente. Ele é crente e ele tem um canal no YouTube, fala sobre questões políticas, mas também fala sobre questões, estudo da Bíblia, do grego, do hebraico, um muito inteligente. Daniel Lopes, procura Daniel Lopes, você vê lá, é muita coisa que ele fala. Muito, muito prudente. E aí ele falando hoje sobre o quê? Falando sobre Lúcifer, o verdadeiro nome de Lúcifer. Qual o nome de Lúcifer? Porque Lúcifer é uma tradução do latim, né? Existe a tradução do grego, existe a tradução do hebraico. Na verdade, todas elas significam a mesma coisa, porque Lúcifer é o nome que a gente conhece. Quem é Lúcifer? Quem é Lúcifer? Vocês sabem quem é Lúcifer? Quem sabe? Você sabe quem é Lúcifer? Sabe? Não, mas você não tem nem ideia de quem é. Acredito não. Você sabe quem é Lúcifer, Sandra? Sabe quem é Lúcifer? Sabe quem é Lúcifer? Sabe quem é? Sabe quem é, irmão? Pronto. É o Satanás, né? Mas esse nome Lúcifer não tem nada a ver com o nome Satanás naquele sentido tal. O Lúcifer significa o anjo que porta luz, aquele que arde em fogo, como está escrito em Isaías: ó estrela da alva, né? A estrela da alva é algo que brilha, algo que tem glória, entende? Então o nome Lúcifer é a tradução do grego para o latim, que significa anjo que arde em fogo de luz, do conhecimento. O que acontece? No hebraico é o anjo que quer ser glorificado, que é cheio de glória, e quer ser honrado, quer ser glorificado, que seria a honra humana, não é? Como o anjo disse, aliás, Satanás disse a Jesus lá no monte: está aqui os reinos do mundo e a sua glória, tudo isso eu te darei se prostrado me adorarem, porque ele quer ser glorificado. Se Jesus tivesse o adorado e glorificado, ele daria a glória a Jesus, a glória do mundo. Então as coisas de Deus, ela tem uma visão eterna, e existe a visão humana. Então na nossa linguagem humana, o amor é distorcido. Então colocava o quê? Que Lúcifer foi o quê? Ele era um Deus bom, mas é um Deus mau. É um Deus bom, sabe por quê? Porque ele permite que você faça o que você quiser. É maravilhoso essa ideia de liberdade, de amor. Um pai cria um filho e permite que ele faça o que ele quiser. Eu amo, não vou repreender, não vou corrigi-lo, não vou estabelecer limites no meu filho, porque eu o amo. Isso é um amor diabólico. Porque o amor verdadeiro, ele coloca limites, ele repreende, ele corrige. Esse é o amor verdadeiro. Quando o camarada ficar grande, o rapaz ou a moça, ele siga o caminho que ele quiser. Mas o pai diz assim: eu cumpri o meu propósito, porque eu coloquei, estabeleci limites na vida do meu filho. Não, isso aqui já foi. Então o verdadeiro amor não é aquele que solta, é aquele que corrige. É aquele que diz: olha, esse é o caminho. É aquele que diz: ei, por aqui você não pode ir. E na linguagem de provérbio diz que a vara afasta a loucura do coração do menino. Interessante. A vara é o castigo, a correção afasta o coração. Por quê? Por que nós estamos falando isso? Porque Deus pôs na igreja homens e mulheres para ajudar na edificação, e nós às vezes não damos ouvidos e temos grandes prejuízos, e a nossa fé não é edificada da forma correta, e temos visão humana e não visão de Deus. Volto a dizer, pela lógica humana, João estava no mais alto cargo na igreja, né? E na verdade ele foi um privilegiado, foi o único
dos apóstolos que não foi morto de morte matada, digamos assim, não sofreu o martírio, se bem que tentaram matá-lo, colocaram dentro de um tacho de óleo quente, e alguém diz, né, que foi o primeiro bronzeamento artificial. Colocaram ele dentro do tacho de óleo quente e ele saiu ileso. E o camarada disse: ninguém mata esse homem, porque eu creio que a gente só morre quando Jesus quer. Eu creio nisso. A nossa vida está nas mãos de Deus. E ele morreu de velho, depois de ver a glória do Senhor pelo lado de dentro, né? Porque ele tinha intimidade com Deus. Isso é maravilhoso. Então, meus amados, nós temos que entender que os caminhos do Senhor são perfeitos. Se eles são perfeitos, não significa que vai ser do jeito que eu quero. Aliás, o que o Senhor Jesus falou é aquilo que nós falamos outro dia, que está escrito lá: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Quanto mais nós não queremos ser honrados e glorificados, mais o Senhor nos abençoe, nos honra e nos glorifica. Tomando como exemplo o Senhor Jesus, o que foi que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo. Gente, isso é muito importante, porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E quantas vezes nós, homens mortais, cheios de pecado, cheios de defeito, não admitimos ser diminuídos para que o Senhor Jesus venha aparecer? Não admitimos ser humilhados para que o Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida. E o Senhor Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo, diferentemente do Lúcifer, quando ele era perfeito lá na glória, cheio de resplendor. Ele queria ser mais ainda glorificado. O que aconteceu com o Lúcifer é que ele desejou ser honrado e glorificado. Ele não estava contente com a posição que Deus havia colocado ele ali, numa posição tremendamente poderosa, mas ele quis ser igual a Deus e disse: eu subirei às mais altas nuvens e serei o que? Semelhante ao Altíssimo. Ele queria ir além. Ele não esvaziou-se a si mesmo, ele não esvaziou o seu orgulho, a sua soberba, e o pior, a sua mensagem foi semeada nos céus, e a Bíblia diz que 1/3 dos céus foi contaminado. E isso é uma lição tremenda para nós termos o cuidado que quando chegar algum irmão para nós e dizer: olha, você viu aquilo do irmão, o irmão, você viu aquilo, como fofoca. Se a pessoa chegar e comentar com você: irmãos, eu soube que o irmão Ednardo fez isso assim assado, ele está precisando de oração porque ele está fraco na fé, então se una essa pessoa para orar por mim, eu agradeço. Mas se chegar como fofoca, para disseminar, você vendo que aquele irmão não ama, aquele irmão é intolerante, aquele irmão é isso, aquele irmão, vamos orar pelo irmão para Jesus melhorar o coração dele. Não admita, não some, não faça fofoca no meio da igreja, porque isso gera um prejuízo terrível. É uma mensagem que vai sendo semeada, e a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, e esse não é o caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor, ele é perfeito. Ele é perfeito. Não significa que o caminho do Senhor sendo perfeito, eu vou viver essa perfeição, mas eu estou buscando, como nós temos falado tantas vezes. Eu jamais atingirei a perfeição na condição de homem, porque o próprio Paulo disse que com relação ao pecado, ele estava numa situação difícil, porque ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. E o mal que ele não queria fazer era o que ele fazia. Aí a conclusão que ele faz de si mesmo: miserável homem que sou, eu sou miserável, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele vai e diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pela graça, graças a Deus pelo caminho que Deus propôs ou traçou para mim e para você. Graças a Deus. Ele diz que dos pecadores eu sou o principal.
Que coisa linda. O cara admitir que é um pecador, admitir que é um necessitado de Deus e da sua graça. Isso é que Deus quer de nós. Um coração humilde, esvaziando-se de si mesmo, de todo orgulho, de toda soberba, porque isso é maravilhoso diante de Deus. Mesmo que você seja um homem ou mulher cheio de virtudes, um homem ou uma mulher que tenha serviços prestados no reino de Deus de forma abundante e notória, mas você sempre vai dizer: eu sou um servo inútil, né? Eu sou pequeno, eu não sou nada. E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, aí o Senhor nos honra, o Senhor nos glorifica, porque a razão do Senhor Jesus ter recebido o nome que está acima de todo nome, não existe nenhum outro nome maior do que o dele, foi porque ele teve esse entendimento de que se ele fosse obediente, e que se ele fosse humilde, se ele esvaziasse a si mesmo, ele receberia do Pai honra gloriosa. E afinal de contas, não é essa a proposta que o Senhor Jesus tem para nós? Que nós sermos honrados e glorificados juntamente com Ele? É para nós vivermos ou caminharmos nas pisadas do Senhor Jesus. O que acontece é que a nossa vida, a nossa caminhada aqui na terra, existe uma tendência natural de nós sermos vaidosos, vangloriadores, né? Ou gosta de glorificar-se a si mesmo, ou exaltar-se a si mesmo pelas suas qualidades, é quase um narcisismo, né? Narcisismo é aquela pessoa que ama demais a si mesmo. Ele se olha no espelho e diz: eu te amo, você é muito lindo, você é muito linda, né? Se ama demais, né? O narcisismo é umas ideias aí. O camarada que é apaixonado por ele mesmo. Nós queremos nos amar, afinal de contas Jesus está em mim, não é? Então nós temos essa tendência de nos orgulhar. Mas o Salomão disse uma coisa muito interessante: busca a sabedoria e ata ela no teu pescoço. Quando nós buscamos a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor, e atamos esta sabedoria ao nosso pescoço, ela vai nos trazer grandes benefícios. Deixa eu ver se eu anotei aqui, que eu não lembro da referência aqui, que eu não fiz um esboço. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que eu não anotei aqui, mas não tem importância não. A Bíblia diz: busque a sabedoria e ata em teu pescoço, porque ela te livrará. Nós sabemos que Salomão foi um homem muito sábio. A Bíblia registra isso em muitas ocasiões. E apesar dele ser um homem sábio e temente a Deus, ele cometeu muitos erros e pôde viver tudo que um homem normal pode viver. Eu creio até que ele escreveu o livro de Eclesiastes. Creio que ele foi o primeiro livro que ele escreveu, foi Eclesiastes, quando ele era jovem. E a abordagem do livro de Eclesiastes é uma abordagem completamente diferente do livro de Eclesiastes e do livro de Provérbios. Quando ele ficou maduro, ele escreveu Provérbios. Quando ele ficou velho, escreveu Eclesiastes. Quando ele era jovem, escreveu Cantares. E quando você vê o livro de Cantares, ou o Cântico dos Cânticos, você vê um vigor, a declaração de amor pela sua amada, né? E é uma coisa linda. E ele diz: deixa eu ver agora, deixa eu ver se eu acho aqui agora. Eu sou muito ruim de referência. Não achei não, que é isso. Está aqui. Glória a Deus. Diz assim, olha, capítulo 7, versículo 5, falando de quê? Versículo 4, eu vou ler do 4. O teu pescoço
como a torre de marfim, é como a torre de marfim, os teus olhos como os viveiros de Hebron, junto à porta de Bet-Rabim, e o teu nariz como a torre do Líbano que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o monte Carmelo, os teus cabelos, os cabelos da tua cabeça como púrpura. O rei está preso pelas tuas tranças. Eita, quão formosos e quão aprazível é, ó amor em delícia. O cara jovem, cheio de vigor, cheio de amor para dar, não é? O cara jovem, quando ele amadureceu, escreveu o provérbio, não é? E disse o quê? Busque a sabedoria. Ele agora estava maduro. Busca a sabedoria e ata em teu pescoço, porque ela te livrará. E quando ele ficou velho, escreveu o Eclesiastes e disse o quê? Tudo é vaidade. Olha a diferença que nós, na nossa vida, precisamos. Quando eu era menino, Paulo disse, eu andava como menino, discorria como menino, mas quando eu fiquei velho, abandonei as coisas de menino. O que acontece com a nossa vida cristã é a mesma coisa. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos comportamos de uma forma, porque nós ainda somos meninos, mas nós vamos crescendo, porque nós ouvimos a palavra, nós vamos orando, nós vamos buscando ao Senhor, buscando o seu conhecimento, e nós vamos amadurecendo, e até que atingimos a maioridade. E quando nós atingimos a maioridade, nós deixamos as coisas de menino. Agora a palavra de Deus está no meu coração. Eu adquiri conhecimento, sabedoria, adquiri prudência. Agora eu sei com clareza qual é o meu objetivo, qual é o meu alvo. E o meu alvo é o quê? É os céus. O meu alvo é encontrar com o meu resgatador. O meu alvo é viver para sempre adorando aquele que me pagou a minha conta, uma conta que não poderia ser paga. E por fim, no final, Salomão disse: tudo que o homem pode fazer, temei ao Senhor. Temei ao Senhor, é a conclusão de tudo. Temei ao Senhor, porque se o homem não teme ao Senhor, ele não vai respeitar os homens. Se ele não teme ao Senhor, ele não vai respeitar os homens. Se ele não teme ao Senhor, ele não vai amar. Se ele não teme ao Senhor, ele não vai guardar a sua palavra, não é? Diz assim, capítulo 12, versículo 13: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Queridos, o que o Senhor tem desejado e falado inúmeras vezes aqui é que eu, quando eu estou falando isso aqui, irmãos, não se engane, essa palavra é para mim, porque eu sou falho, sou cheio de defeito. No entanto, eu creio que se eu guardar esta palavra no meu coração, guardar a sabedoria de Deus no meu coração, e usar ela como um colar no meu pescoço, onde ela não pode se apartar de mim, então eu estou no caminho certo, você estará no caminho certo. Agora, se eu for nécio, como disse o Senhor Jesus aos discípulos, que uns discípulos lá disseram: vamos pescar. O outro disse: vamos voltar para casa, do caminho de Emaús, né? E Jesus encontrou com eles e disseram: honestos e tardos de coração, vocês já ouviram, vocês sabiam, e no entanto vocês não guardaram. Não era necessário que o Filho do Homem padecesse, morresse, no terceiro dia ressuscitasse. Vocês estão agindo como nécios. Ser nécio é uma pessoa que não valoriza ou não quer entender uma verdade, ou dá pouca importância àquilo que é uma verdade tão verdadeira. Então o meu desejo do meu coração é que as palavras que eu tenho falado aqui, elas não são minhas, irmãos,
Eu digo como Paulo: esse não é um mandamento meu, esse não é uma palavra minha, essa é uma palavra que vem do céu, do Senhor, para o seu coração, para que você seja fortalecido em Deus e jamais venha a desfalecer na fé. O Senhor tem falado muitas palavras a respeito disso aqui, e isso é sabedoria, porque de tudo que se tem ouvido, o fim é: temei a Deus, temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque haverá um dia em que o Senhor há de julgar todos, e até as coisas que estão encobertas, e as obras boas e as más. Então o que nós queremos é ter diante de Deus uma sã consciência, como disse Paulo. Diante de Deus nós temos uma sã consciência diante dos homens. Nós não vivemos de aparência, mas queremos viver na verdade de Deus, na verdade de Deus, do propósito de Deus, porque nós entendemos que o caminho do Senhor, Ele é perfeito. Quem crê nisso, dê glória a Deus, aleluia. Então, irmão, guarda essa palavra. Resumindo, os caminhos do Senhor, eles são perfeitos, e todas as coisas da vida, elas são vaidades. A conclusão que nós chegamos no final, como Salomão chegou, é que tudo é vaidade, e só existe uma coisa que realmente vai valer a pena: é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, guardar os seus ensinamentos, porque isso sim vai nos levar na presença de Deus sem temor, porque todos nós haveremos de ser julgados. Todos nós haveremos de ser julgados. Se eu sou falso com meu irmão Sadraque, um dia eu sou julgado. Se Sadraque é honesto para comigo, ele vai ser honrado e eu vou ser envergonhado. Se o irmão, eu tenho dificuldade de suportar um irmão, mas eu estou buscando no Senhor: Senhor, eu tenho que amar esse irmão. Eu tenho uma dificuldade enorme. Você disse para você mesmo, diante de Deus: Senhor, eu tenho uma dificuldade enorme de me relacionar com esse irmão, porque ele é muito difícil de se relacionar, mas eu amo, eu quero amá-lo em Cristo Jesus. E você continua insistindo, irmão, o Senhor vai te honrar. Agora, se você sem razão nenhuma se levanta contra o outro e passa a falar mal dele sem razão nenhuma, você também vai ser julgado. E o que eu, quando sou assaltado por qualquer situação ou sentimento, eu digo: Senhor, essa situação não pode continuar no meu coração, porque o meu coração está diante de Deus, os meus pensamentos estão diante de Deus. Antes que eu fale qualquer coisa, o Senhor já conhece os meus pensamentos.